Olá pessoal, eu sou o Guilherme Bauer, eu sou advogado e você está no canal da Capital Global, uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E hoje nós vamos falar sobre o imposto das LCIs, das LCAs, sobre a medida provisória 1303 e o decreto 12.499, agora de junho, que foram um tapa na cara para quem achava que estava investindo de forma segura e isenta de impostos. LCI, LCA, e também teve mudança para quem compra, negocia criptomoedas, para quem recebe juros sobre capital próprio, para quem atua em fintech. O imposto mais pesado chegou. O governo deu mais uma canetada tributária para tentar tampar esse rombo fiscal que eles têm feito para tentar cobrar de você, e tem esse elefante dentro da sala que precisa ser dito, esses gastos públicos exagerados, alguém tem que pagar a conta. Vamos falar sobre essas mudanças tributárias, então, e como elas afetam o seu bolso. Mas antes disso, se você é novo no canal, portanto, se inscreva, ativa o botão do sininho para acompanhar sempre que nós tivermos esse tipo de conteúdo. Agora sim, vamos começar falando sobre a renda fixa incentivada, as LCIs, as LCAs, as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio, que até anteontem elas eram isentas de imposto de renda, mas agora elas sofrerão uma mordida de 5% na fonte, o rendimento ali para as emissões realizadas a partir de 1º de janeiro de 2026. O estoque em papéis emitidos até o fim de 2025, ele vai permanecer intocado, mas toda nova emissão de LCI e LCA vai ter esse imposto. E aí, para quem aplica R$100 mil ao ano em LCI, rendendo lá 10%, o retorno líquido agora vai ser de 9,5%. Diminuiu. E pode parecer que diminuiu pouco, mas em um cenário no qual os juros básicos eles estão em torno de 12%, isso significa que vai ter uma demanda menor por esses títulos e o investidor vai exigir uma remuneração bruta mais alta para conseguir manter uma rentabilidade líquida. O custo de captação para o setor imobiliário, para o setor do agronegócio tende a subir e isso aí significa mercado desaquecendo. A XP Investimentos estima que algo entre 18 bilhões de reais vai ser arrecadado com imposto para o governo por causa disso. E esse dinheiro está saindo da atividade rural, da atividade imobiliária, que muitas vezes dependia desses custos para conseguir financiar construções, para conseguir ali plantar uma nova safra, mas agora vai ficar na mão do Haddad. O governo, ele ainda por cima, não para por aí, ele também extinguiu uma tabela que tinha no imposto de renda regressiva, que variava de 22. E olha, não foi só essa mudança que nós tivemos, não. O governo, além do imposto do LCI e LCA, também extinguiu a tabela regressiva do imposto de renda, que hoje varia de 22,5% a 15% conforme o prazo de aplicação. Só que agora ele implantou uma alíquota única de 17,5% para todos os investimentos financeiros. Não tem mais essa regressão incentivando investimento a longo prazo. Isso inclui todos os investimentos, CDB, fundos, tesouro direto e até mesmo as criptomoedas. Agora vai ter essa alíquota fixa de 17,5%. Então, se você negociou Bitcoin, tirou R$30 mil de lucro em um único mês, antes você tinha isenção até 35 mil mensais com o valor da venda. Só que com a MP agora, qualquer ganho com cripto vai ser tributado em 17,5%, independentemente do valor. Isso pode ser ganho de capital, pode ser rendimento de DeFi, NFT, não interessa. O governo não vai fazer a distinção e vai cobrar igual. E aí, para o investidor em ativos virtuais, isso aí significa que você não tem mais aquele privilégio de poder trazer até 35 mil no mês sem precisar pagar impostos. E acredite, para operações de day trade em ações e operações de derivativos, agora também o imposto vai ser de 17,5%, a apuração vai ser trimestral em vez de mensal. Então, dentro de um mesmo pacote de mudanças legais, a gente subiu imposto LCI, LCA, em cripto e ainda também nos juros sobre capital próprio. Para quem investe em ações, o imposto aqui subiu de 15% para 20%. Para empresas que remuneravam acionistas via juros de capital próprio, agora
elas precisam repassar mais imposto ao fisco para cada pagamento. E ainda mexeu na CSL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, para as fintechs, principalmente aquelas fintechs de crédito, plataformas de pagamento. Porque antes elas pagavam 9% de imposto e agora vai ser para 15%, ou melhor, de contribuição. Ou seja, vão pagar a mesma coisa que os bancos tradicionais, o que reduz a vantagem competitiva dessas startups e concentra ainda mais esse mercado, impedindo inovação. E vale lembrar que a carga total de imposto de renda de pessoas jurídicas e CSLL pode chegar a 40%, 45% já. E com essa mudança, as fintechs elas vão sofrer um forte impacto na margem de lucros, na margem operacional delas. Quem trabalha com apostas esportivas também foi afetado. A alíquota sobre o faturamento bruto das casas de apostas subiu de 12% a 18%. Isso significa que diminui a probabilidade de um apostador ter retorno quando o imposto é mais alto. E enquanto o governo, de um lado, aplica novos impostos, dizendo ali que era para diminuir o IOF, o fato é que o IOF ele continua elevado. Aquele decreto 12.499 fez com que a alíquota fixa do IOF para crédito de empresas realmente voltasse de 0,95 para 0,38. Mas, em parte das operações, para enviar dinheiro para fora, o IOF não voltou atrás, não. Então, em vez de enfrentar a raiz do déficit, que era acabar ali, que teria que diminuir o Estado, cortar da própria carne, cortar salários, cortar benefícios, cortar seguridade, o executivo ele prefere aumentar impostos. Ele prefere compensar a queda de uma arrecadação com IOF, que supostamente ele teria, botando imposto em LCI, em LCA, em criptomoeda. Mas ele também não tirou do IOF para a maior parte dos casos. Então, o fato é que hoje no Brasil, a gente tem um ambiente em que as regras tributárias elas mudam a qualquer momento. Muitas pessoas investiam em LCI e em LCA justamente por conta da isenção. Só que agora não tendo mais, fica ruim porque, poxa, toda a estratégia que você montou era pensando nisso. E aí o governo vai arrecadar pensando só nele e que se dane o investidor e que se dane o agro, que se dane a construção civil. A dívida pública bateu 88% do PIB em março de 2025. A carga tributária já passa de 32% do PIB. E se a gente não tiver reformas estruturais, reformas administrativas, que envolvam custo, que envolvam corte de custos, corte de pessoal, ou ainda uma reforma tributária para simplificar e, de fato, reduzir a tributação, tudo isso aí vai ser só tapar buraco. A Moody's e a S&P, elas mantêm perspectivas negativas para o Brasil, justamente por conta dessa incapacidade do nosso governo de controlar gastos e de fazer todas essas receitas extraordinárias, depender delas para conseguir pagar as contas. Em outras palavras, o governo tem empurrado o problema com a barriga e tem transferido o ônus de pagar as contas descontroladas para o pequeno e para o médio investidor. E aí qual que é o recado para você que ainda tem coragem de investir no Brasil? O recado é que esse é o país da insegurança jurídica. Segurança jurídica é algo cada vez mais raro por aqui. Ontem, a gente teve uma MP para isentar impostos, hoje, para tributar. O cronograma de noventena e de vigência de anualidade, ele só acalma quem já tinha a posição em LCI e em LCA. Mas para quem compra preço médio, para quem está montando, para quem está entrando agora, olha, é só mais difícil, porque vai ter que pagar imposto. E aí você vai olhar no retrovisor e vai desconfiar. Porque você está entrando num país no qual as regras podem mudar da noite para o dia. Então, será que realmente faz sentido entrar? Olha, diversificar internacionalmente não é uma questão de luxo, é uma questão de estratégia, é uma questão de sobrevivência. Em 2023, os brasileiros investiram mais do que 45 bilhões de dólares no exterior, em patrimônio como fundos, ETFs, ações fora do Brasil. O patrimônio total, aliás, no exterior já ultrapassa 1,1 trilhão de reais. E é lógico, é uma tendência, é proteção patrimonial. Então, assim, você não precisa realmente sair correndo, liquidar tudo que você tem no Brasil e internacionalizar. Mas deixar o seu capital no Brasil é arriscado. E se você internacionaliza, você deixa em jurisdições com regimes mais estáveis, moeda forte, tributação previsível, e aí você
evita surpresas como essa MP, como essa mudança para cobrar imposto LCI e LCA acontecendo dia após dia. Essa nova MP 1303, o decreto 12.499, imposto na LCI, LCA e IOF, mostram que o governo ele está tentando ali, raspar o cofrinho. Ele já virou você de cabeça para baixo, chacoalhou, pegou o seu cofrinho, raspou para tentar pagar as contas. Mostra o descontrole. Mostra que ele está precisando espremer até a última gota da laranja. E mostra que se ele precisa fazer isso é porque o cenário está feio, que daqui a pouco não vai mais ter de onde tirar. Juros de capital próprio em fintech já sofrem com essa carga tributária. LCI, LCA, acabou a isenção de cripto. E o recado que fica é: você não precisa ser um refém disso. A única saída para quem preza por segurança e previsibilidade é a diversificação, é construir capital de forma global e a acompanhar de perto as mudanças nesse cenário político e fiscal. Esteja preparado, não coadune com toda esse circo que é o direito tributário brasileiro. Mande o seu dinheiro para fora. Isso não é assessoria de investimentos, mas seria o que eu faria. E também me inscreveria aqui no canal da Capital Global. Um abraço e até a próxima.